Estamos no ar com o nosso Visão Geral de hoje. Aqui pela Rede Família, você vai acompanhar mais um programa todos os dias, a partir das 14 horas e 15 minutos ao vivo e também à noite, às 9 horas da noite, na reprise do programa. Estou hoje aqui com o Dr. Daniel Moser. Dr. Daniel Moser, urologista, uma pessoa que eu tenho maior carinho, respeito, né? Não só porque é o meu urologista, aliás, é uma coisa estranha a gente falar num carinho pelo meu urologista, mas você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado, Daniel, pela presença aqui hoje, viu? Já estivemos aqui antes no programa de esporte. Sim, exatamente. Na sua estreia do programa de esporte, eu estive aqui prestigiando, foi um momento muito agradável e quando recebi esse convite, fiquei muito feliz pela oportunidade de nós podermos bater um papo e também esclarecer alguns assuntos de interesse público, né, de toda a população. Muito bem. Olha, por mais que nós, homens, né, saibamos da necessidade dos exames preventivos sobre o câncer de próstata, aquela coisa que a gente procura, por mais que nós saibamos de tudo isso, ainda eles fazem umas brincadeirinhas com a gente, né, doutor? Com certeza. Eles fazem mesmo, né? Com certeza, Alberto. Isso é algo inevitável, faz parte da nossa cultura, inclusive, que o brasileiro é um povo que gosta de uma brincadeira, mas apesar dessa brincadeira, o assunto é sério e o povo já está se conscientizando. As pessoas já se conscientizaram, a mentalidade já mudou bastante. Hoje nós vemos que os pacientes aí na faixa dos 50, 60 anos já cresceram com essa nova mentalidade e a realidade já é bem diferente, muito favorável ao diagnóstico precoce do câncer de próstata. Muito bem. O urologista também faz o exame de toque? Sim, sim, Alberto. Uma das principais, digamos, motivos de procura ao urologista é para o exame rotineiro de próstata. Apesar de que nós não atendemos só a próstata, digamos assim. Não, mas eu sei, espera um pouquinho. A pergunta que eu fiz é o seguinte: o médico urologista passa também, procura um urologista, passa também pelo exame de próstata? Boa pergunta, Alberto. Isso aí não há dúvida. Você atingindo a sua idade, você vai procurar um urologista. Geralmente você procura um colega mais próximo, que seu sócio no consultório, algo dessa forma. E nós vamos falar muita coisa, temos muita imagem para mostrar hoje aqui, né? Vai ser muito interessante essa entrevista. Sim. Mas, doutor Daniel, a partir de que idade o homem tem que começar a se preocupar em fazer os exames preventivos? Perfeito, Alberto. Você perguntou uma questão que é uma grande polêmica hoje em dia, a idade para início do exame de próstata. Até pouco tempo atrás estava bem estabelecido que a partir dos 45 anos todo homem deveria fazer o seu exame. Houve uma tendência à mudança dessa conduta quando os americanos começaram a notar que os gastos com cirurgia prostática estavam muito elevados. Essa é a minha opinião. E principalmente que estavam havendo cirurgias em excesso. Entendi. Só que a grande questão, no meu ponto de vista, é o seguinte: o problema não é estar sendo feito diagnóstico demais de câncer de próstata e cirurgias demais. A grande questão é que ainda hoje não se sabe qual câncer de próstata vai evoluir de forma agressiva e qual não vai evoluir. Então isso ainda continua uma polêmica. A postura que eu tenho tomado é a seguinte: todo homem com 40 anos que tem um antecedente de câncer de próstata na família deve passar pela primeira avaliação com o urologista. Caso você não tenha antecedente de câncer de próstata na sua família, com 45 anos, a primeira avaliação deve ser feita. A partir daí, o segmento, normalmente ele é feito anualmente, ou se o seu urologista achar por bem, ele pode espaçar um pouco esse segmento no início. A nossa conduta tem sido essa, então: 40 anos com câncer de próstata na família, com antecedentes, 45 sem antecedentes, e nós fazemos o exame anual. Muito bem, então vocês estão me devendo 5 anos porque eu não tenho antecedentes e comecei com 40 anos, porque era o que se falava na época. Exatamente, Alberto, essa tendência ela mudou, mas eu repito, vocês podem ouvir muitas propagandas e até mesmo houve polêmica com o Instituto do Câncer, Nacional do Câncer, jogando essa idade para mais, para 55 anos. Então eu deixo bem claro, há ainda uma discussão muito intensa sobre isso e o meu ponto de vista é: se temos a oportunidade de fazer o exame e descobrir, por que não vamos fazer? E a partir do diagnóstico na mão, nós vamos determinar a conduta para cada caso. Isso não significa que eu posso ficar 5 anos sem ir a partir de agora, porque eu comecei antes, né? Bom, doutor Daniel Moser, doutor Daniel está atuando como médico, urologista, cirurgias, consultas e tal, mas você tem também um trabalho no Unicamp. Sim, sim, Alberto. Nós desenvolvemos um trabalho na Unicamp, onde eu me formei, eu vim para cá, para Campinas, inclusive
pela Unicamp. Em 99 eu saí de Santa Catarina, sou blumenauense, como você bem sabe, e vim para Campinas. Formei, fiz a minha residência de cirurgia geral e urologia em Campinas e na época tive a oportunidade de continuar trabalhando como assistente da disciplina de urologia na parte de disfunção miccional. E lá hoje nós desenvolvemos trabalhos relacionados a essa área, com atividades de mestrado, estou terminando meu doutorado e tem sido uma experiência muito gratificante, porque ao mesmo tempo que você atua na urologia da cidade como urologista geral, você está continuamente se aperfeiçoando, em contato com novas tecnologias, com novos médicos que você auxilia na formação, então isso é uma coisa muito gratificante e benéfica para a sua própria formação. Existe A produção preparou aqui várias perguntas para te fazer, mas eu não consigo seguir exatamente essa cronologia aqui, dando nessa ordem aqui. Sim. Mas o câncer de próstata é o que se fala aqui. No homem é o câncer que mais mata, digamos assim, ou que tem a maior incidência? Sim, Alberto, podemos dizer que ele é um dos cânceres com maior incidência. Tá. Hoje não é o câncer que mais mata. Não, por quê? ótimo. O câncer, quando descoberto na sua fase inicial, o câncer de próstata, ele tem uma taxa de cura que, digamos, chega a 99%. Nossa, que não vamos coisa falar boa. Em 100%, porque nada é 100%. Sim. Mas nos estágios iniciais, a maior parte dos tumores de próstata, câncer de próstata, eles são curados. E quando você fala em estágio inicial, não quero nem que você diga aqui em termos de tamanho e tal, mas é o seguinte, como a rotina dos exames tem um espaço de um ano, Exato. Então, se é descoberto um câncer num homem que ele está há um ano ali, por exemplo, pode-se dizer que é inicial. Exatamente. É isso que eu costumo falar para os pacientes, quando eles perguntam com que frequência eu devo vir ao consultório. Eu costumo usar esse exemplo. Se você saiu daqui agora com seu exame normal, mas no mês que vem você desenvolver um câncer de próstata, até a próxima rotina, um ano depois, esse câncer ele vai estar ainda em estágio inicial. O câncer de próstata ele tem um crescimento e um desenvolvimento diferente de outros tipos de câncer, como laringe, como pulmão, que são tipos de câncer muito mais agressivos. Então você tem esse tempo para fazer o diagnóstico e eu costumo também tranquilizá-los. A partir do momento que você fez o diagnóstico numa fase inicial, nada de correria. Não se apresse para tomar a decisão de que tratamento você vai fazer, apesar de que há muitas vezes uma pressão do próprio médico, da família e uma ansiedade, mas o diagnóstico de câncer de próstata, hoje, feito no estágio inicial, você vai ficar curado. É só ter um pouco de tranquilidade e o seu médico vai ajudar você a lidar com essa situação. Muito bem. Quando a gente fala em próstata, de repente alguém fala, fulano está com problema na próstata, a gente já pensa no câncer, mas a próstata também tem outras doenças, né? Sem dúvida, Alberto. É valiosíssima a oportunidade de um programa como esse seu para nós esclarecermos essa questão. Normalmente é uma confusão muito grande com o aumento da próstata e câncer de próstata. Quando nós falamos em aumento de próstata, nós estamos falando numa coisa natural, em algo fisiológico, algo que faz parte do envelhecimento do homem. Você vai ter sintomas urinários, dificuldade para urinar, urgência miccional, ter que levantar à noite para urinar, um jato de urina fraco. E muitas vezes a pessoa acha que isso é uma coisa muito grave. Não, isso é decorrente do aumento de próstata. Já o câncer de próstata, ele praticamente não dá sintomas. Ele pode dar numa próstata pequena e você não vai ter sintoma Só se estiver já nenhum. no estágio, né? Exatamente. Nos estágios iniciais, em que você tiver doença disseminada, que são as chamadas metástases, aí sim você vai ter sintomas do câncer de próstata, mas nem sempre são sintomas urinários. Essa imagem aí, explica pra gente. É excelente, ela mostra muito bem. Nós temos aqui do lado esquerdo de quem está olhando para a TV uma próstata normal. Vocês vejam que a próstata é aquela porção amarela e... eu estava achando que é de cima. De cima é o que? A bexiga? De cima é a bexiga. Seria uma próstata enorme também. Veja que interessante, Alberto. A bexiga, ela fica anterior à próstata, em cima da próstata. Então a urina, quando ela sai, ela passa por dentro da próstata. O canal da uretra? Exatamente. Isso chama uretra prostática. Então a urina passa por dentro da próstata. E por isso que quando você olha para o lado direito de quem está olhando para a sua televisão, você vê esse amarelo aumentado. É o aumento da próstata. Aí que você vai ter os sintomas
sintomas miccionais. É uma doença benigna essa? Uma doença benigna. Tem cirurgia também, não? Tem cirurgia. É muito interessante também essa sua pergunta, porque a cirurgia para doença benigna da próstata já foi a mais realizada da urologia. Não é a prostatite isso? Não é a prostatite, Alberto. A prostatite, ela nada mais é do que o nome fala, it, é uma inflamação da próstata, que pode ter causas diversas, mas ela é diferente do aumento benigno da próstata. Bom, mas a prostatite se trata com remédio, então? Sim, a prostatite ela é tratada com antibióticos e anti-inflamatórios. Normalmente ela é causada por um refluxo urinário. Como você pode ver na imagem, a urina passa por dentro da próstata. Então, em algumas situações, você pode ter refluxo para essa região da próstata, infecção bacteriana e levar ao quadro de prostatite. Doutor Daniel, o PSA que nós fazemos todos os anos, tem muita gente que diz o seguinte, eu estou em dia, eu já fiz o meu PSA, tá baixinho, tal, não sei o quê. Ele não é suficiente para que se forme um diagnóstico de que esteja tudo bem. Alberto, para responder essa pergunta, vamos fazer uma analogia com outras áreas da medicina. Quando você vai ao seu cardiologista, vai ao seu pneumologista, é esperado, é normal que ele vá fazer o exame físico em você. Sim. Que ele use seu estetoscópio, por mais que ele tenha angiotomografias cardíacas e exames mais variados, o exame físico faz parte do atendimento ao ser humano. Então ele vai usar o estetoscópio, vai auscultar o seu coração e fazer o exame. Você vai num médico gastro, ele vai palpar seu abdômen. Da mesma forma é o urologista. Faz parte do exame físico e do cuidado com o paciente você fazer o exame do toque. Além disso, além de ser algo natural para o exame, você vai ter a possibilidade de detectar alguns tipos de câncer em que ainda não houve aumento do PSA. Deixa eu só interromper, claro, porque nós estamos com a imagem no ar aí. Ali a gente vê um toque retal, tá certo? Sim. E você apalpa uma parte da próstata. Exato. Mas então o urologista, ele não tem o contato com o dedo na próstata toda? Não, uma Alberto. parte só? Exatamente. E se tiver um problema do outro lado, como é que faz? 90% do câncer de próstata, ele ocorre nessa porção em que você está vendo a imagem, na porção posterior. Apenas 10% dos tipos de câncer, eles ocorrem na porção anterior da próstata. Por isso que o exame do toque, ele pega a maioria dos casos. Essa outra imagem, com animação, é muito elucidativa. Veja, o dedo ele entra através do reto. Por quê? Porque a próstata possui um íntimo contato com o reto. E você pode sentir nessa área avermelhada que representa um nódulo prostático. Então, realmente, ali você vai ter um endurecimento. E veja que se ele é diagnosticado na fase inicial, é facilmente tratável. E se esse diagnóstico ele acaba se retardando, acontece o que a imagem mostrou. Essa parte vermelha, ela se espalha e você acaba aí sim tendo uma doença já disseminada para a próstata, que inclusive pode se disseminar para as estruturas ao redor da próstata e para a distância, que são as metástases. Como você fala fácil, fala bem, não? Ô, Roberto, que é isso? De tanto médico, ouvir você... Até parece médico, doutor. Doutor, quando de repente um médico detecta um nódulo, certo, ele pede uma biópsia. Muito bem, perfeito. E aí, doutor, essa biópsia ela é tão invasiva ou já mudou? Porque sim, Alberto, era tão complicado. Eu não fiz, né? Não precisei passar, graças a Deus. Mas as pessoas que fizeram reclamam demais. Sim. A biópsia ela tem duas indicações. A primeira delas, não necessariamente nessa ordem, quando você tem uma elevação de PSA, uma elevação confirmada com uma segunda medida, você tem a indicação. E a segunda é quando você tem um nódulo prostático. A biópsia prostática, nós também realizamos na nossa prática, na nossa clínica. Ela costuma ser feita por radiologistas, hoje a maioria faz, ou por urologistas. Eu opto por fazer as biópsias dos meus pacientes. Você mesmo? Eu mesmo faço. Né? É uma área que você tem na sua formação urológica durante sua residência. Então, eu gosto de fazer porque o paciente, primeiro, ele tem esse medo. Falou em biópsia, há um grande temor, porque você pensa, vai tirar um pedaço, vai tirar um tecido. Então, você já falando, não, eu vou fazer a sua biópsia, isso acaba ajudando muito. Eu estou falando uma visão pessoal do meu dia a dia. A biópsia, ela realmente tem um temor, porque ela é feita através do reto e você tem que fazer a introdução de um aparelho para poder guiar a sua biópsia. Esse se chama probe de ultrassom. Então, acaba sendo desconfortável pelo probe do ultrassom. O que é mais desconfortável é o aparelho sendo introduzido no reto para guiar a biópsia do que propriamente o disparo da biópsia. Mas é tudo feito com anestesia? Sim. Existem duas formas de você fazer a biópsia de próstata. Então,
você me conta já já. Perfeito. Dessas duas formas, tá bom? Muito bom. Conversando aqui com o Dr. Daniel Moser. Olha, gente, você que está aí nos acompanhando, se o marido não estiver perto, chama o marido para ele acompanhar, hein? Porque tem que ver, é importante, e você tem que ficar no pé dele, porque tem que viver. A vida é assim, a gente tem que estar a todo momento se preparando e procurando viver cada vez melhor. Então, a prevenção realmente sempre é o melhor negócio. Olha, você aí, quer uma boa notícia? Eu tenho uma boa notícia para você, hein? Devido ao grande sucesso, a promoção Você Quem Manda vai continuar. Olha que coisa, hein? E já nesse sabadão, hein? Já nesse sabadão teremos R$100 mil para você. E no final do mês, um mega prêmio. E como você faz para participar, para concorrer? É muito fácil. É só ligar para o telefone que está no rodapé do vídeo, 996450917, participar do jogo de perguntas e respostas. Você vai acumulando chances. E olha quem tem um recado para você aí de casa, hein? Curta. Oi, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Rodrigo Faro. Eu tenho uma novidade muito legal. Eu vou estar junto com vocês na promoção Você Quem Manda em Sua Vida. É isso aí. E não para por aí não, viu? Muita gente pediu, por isso nós decidimos prorrogar a promoção por mais um mês. Este vai ser o último mês para você concorrer a prêmios incríveis, hein? Então, vem com a gente. Um grande abraço. Gostaram? É isso aí. Com a promoção Você Quem Manda em Sua Vida, você pode realizar todos os seus sonhos. Ligue agora para o 996450917 e responda as nossas perguntas. Acertando ou errando, você já tem chances de ganhar. Tá esperando o quê, gente? Vamos lá, corra, ligue agora mesmo, 996450917. É o nosso Visão Geral de hoje, entrevistando o Dr. Daniel Moser, urologista, e eu volto já já.